Todo o seu exército, todas as suas armas, será tudo inútil contra Deus. Você ainda não entendeu, não é? Esta batalha entre eu e Deus é pela alma dos homens. Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado muita polêmica, não só no canal, mas em qualquer canal, qualquer estudo sobre escatologia é um tema que vai estar presente. As pessoas vão comentar, a maioria favoráveis a essa tese, outros contrários, mas sempre vai gerar muita polêmica, muita discussão esse assunto, né? Porque sempre que se fala em escatologia, logo vem à mente das pessoas que o anticristo será um judeu. Alguns acreditam que não, mas a maioria pensa dessa forma. Então qualquer pessoa que seja apontada como anticristo, as pessoas sempre vão ter como parâmetro se ele é ou não judeu. Então, se disser que é o Macron, as pessoas logo vão confirmar. Sim, com certeza é ele. Por quê? Porque ele é um judeu. Ou se disser que é outra pessoa, é o Erdogan da Turquia, muitos vão dizer, não é. Por quê? Porque ele não é um judeu, ele é um turco. É um assunto que gera muita polêmica. Então peço a você em primeiro lugar que você deixe aí sua curtida. Esse canal é um canal que está crescendo, mas precisa que você apoie o canal. Se inscreva no canal. Você que está assistindo os vídeos que ainda não se inscreveu, compartilhe esses vídeos com o pessoal. É a forma que eu peço, compartilhando esse vídeo com o pessoal aí no WhatsApp principalmente, né, no Facebook, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, aqueles que ainda não se inscreveram. É isso que eu peço para você que gosta do canal, que gosta dos nossos conteúdos. Então, que você nos... Bem, pessoal, vamos aqui ao tema, né? Mas antes disso eu quero só deixar um versículo aqui para a meditação de todos que estão ouvindo, porque algumas pessoas gostam de criticar excessivamente, né, quem fala sobre esse tema. Já vi até alguns pastores criticando, mas só fala do Apocalipse, só fala do Anticristo, só fala disso. Por que que não fala de Jesus? Por que que não fala do amor de Deus? Apocalipse capítulo 1, versículo 3 é a minha resposta. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o apóstolo João, o queridinho, né, da cristandade, aquele bonzinho que chama as pessoas de filhinhos, né? Esse mesmo deu esse alerta, né? Deu esse conselho, que bem-aventurado são os que leem e guardam o livro de Apocalipse. Então guardar é muito mais do que ler, é muito mais até do que estudar, é você viver. Isso é guardar. Para aquelas pessoas que criticam, por que você não fala de Jesus? Tudo que está na Bíblia está relacionado com o Messias Yeshua. Tudo que está na Bíblia nos leva a Yeshua. Não há como fugir dessa verdade. Então vamos agora entrar no tema. Para a gente analisar essa pergunta, se o anticristo é ou não judeu, primeiro a gente precisa definir quem é que vai realmente ser recebido pelos judeus como Messias. Eu, assim como a maioria de vocês, aprendi a vida toda o quê? Que o anticristo será aclamado, né? Recebido como Messias judeu. E para ser recebido como Messias do povo judeu, ele teria que ser um judeu. Porém, é interessante notar, quando a gente vai se aprofundando, a gente vai pesquisando mais na Bíblia, vemos outro personagem que também tem grande autoridade nesse período profético. E aí são dois personagens, que é o anticristo e o falso profeta, que por muitos é esquecido, né? Praticamente não é mencionado a figura do falso profeta nas pregações, nos cursos teológicos. Eles praticamente não falam apenas do anticristo. E esquecem da figura do falso profeta e sua importância no cumprimento profético da Bíblia.
E eles têm, o falso profeta e o anticristo, características muito diferentes e atuações em lugares diferentes, em ramos diferentes da sociedade. Nesse quadro eu vou mostrar aqui as diferenças entre os dois. Temos aqui o anticristo, temos aqui o falso profeta. Vamos lá, eu vou citando característica uma a uma para que você vá compreendendo junto comigo. Primeira característica: o anticristo é um líder predominantemente político. Claro que ele vai ter influência no aspecto religioso, mas ele vai ser principalmente um líder político. Já o falso profeta, ele vai ter um caráter muito mais religioso, embora também tenha influência na política. Então, no primeiro ponto, na primeira característica, a gente já tem uma leve pista de quem se encaixa melhor como figura de Messias para os judeus. E aí nós vemos quem tem o melhor encaixe aqui. O falso profeta. Por quê? Porque ele é mais religioso. Mas nós estamos apenas aqui no primeiro ponto, né? Tem muito mais. Então vamos lá. Segundo ponto. O anticristo sobe do mar. Apocalipse 13, verso 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus 10 chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. O que isso significa? Quando o texto está falando aí, mar, subiu do mar, ele está falando de nações. Essa é a figura de linguagem muito usada na Bíblia. Muitos povos, ou seja, o anticristo ele vai vir de um reino que é uma multiplicidade de povos e línguas. Não apenas de um país isolado, não, ele já vai vir em uma cultura múltipla. Ele vai vir de um país que nesse país já tem uma cultura de um convívio muito forte com os países ao redor, culturalmente falando. Povos diferentes. Nós podemos dar um exemplo aqui de um bloco hoje que já é assim, o bloco dos países árabes. Eles são vários países, têm algumas culturas diferentes, etnias diferentes, mas eles formam um único bloco. E agora vamos ver aqui o falso profeta, né? Apocalipse 13, 11. E vi da terra subir outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Aí, nesse verso, além da questão da origem, também é uma questão de personalidade, que eu vou falar mais à frente, mas vamos logo na questão da origem. De onde essa besta sobe, né? Da terra, ou seja, aí vem uma referência à nação de Israel. Em todos os estudos que eu vi até hoje, todos os cursos que eu fiz, todos os livros que eu vi, sempre é mencionado, quando se fala terra, nesse sentido, está se referindo à nação de Israel. Quando o texto cita a nação, né, uma nação, a terra sempre é Israel. Quando o texto cita nações, certo? No plural, aí está falando que de outros povos, né? Povos ao redor de Israel, os povos gentios, que naquela época eram os ismaelitas, né? Os filhos de Ismael, que hoje são as nações árabes. Quando a Bíblia foi feita, não existia ainda essa consciência do nosso continente, a consciência que existia o continente europeu. Era Israel e os povos ali, ismaelitas, ao redor. Praticamente isso, com poucas exceções. No mesmo verso, nós temos ainda uma outra indicação sobre o falso profeta, nessa segunda besta. Sobre ele ter a semelhança da figura do Messias, porque terá 2 chifres, como um cordeiro. Ou seja, uma referência clara à imitação do verdadeiro Messias Yeshua, ou seja, o falso profeta também virá com uma aparência de um cordeiro. Olha só como combina com a figura do falso Messias. João, capítulo 1, versículo 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui
o Cordeiro de Deus. Então veja que novamente o falso profeta aqui, ele é descrito com características muito mais semelhantes ao Messias do que o próprio anticristo. Vamos aqui ao terceiro ponto. O anticristo fará milagres diversos. Está aí no texto 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Veja bem que o texto afirma aqui maravilhas ilusórias, né? É uma mentira, é um truque, que aí pode ser usada a tecnologia ou algo do tipo, mas algo que não é real. Enfim, isso demonstra que mesmo sendo um líder político, né, o anticristo, ele terá influência religiosa. Porém, o falso profeta, ele vai fazer um milagre, que é muito mais significativo. Quando Yeshua estava na terra, foi-lhe pedido um sinal vindo dos céus. E algumas pessoas até dizem que era o sinal de Elias. Mas não importa, eles pediram um sinal dos céus. Mateus 16 diz, versículo 1. Alguns fariseus e saduceus foram falar com Jesus, porém queriam colocá-lo à prova. Eles pediram que Jesus lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Eles queriam ver um sinal para acreditarem que Yeshua era o Messias. E outros ali talvez estavam também só querendo testá-lo. Mas Yeshua não mandou esse sinal. Porém, no final dos tempos, novamente eles vão pedir esse mesmo sinal. Os judeus vão pedir esse mesmo sinal. E olha só quem é que vai mandar esse sinal. A segunda besta, o falso profeta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Veja que quando ele fala os milagres do anticristo, ele fala de coisas ilusórias, mas aqui ele fala que vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens, ou seja, pode ser um truque? Pode, mas vai ser algo muito mais real. E vai ser o sinal vindo dos céus. Fará o sinal vindo dos céus e esclarece, na presença dos homens, ou seja, algo como uma comprovação de quem ele é. Por que ele fará esse sinal na presença dos homens? E o texto faz questão de ressaltar isso. Porque quando a gente lê o texto, era como se os homens realmente tivessem pedido, olha, queremos um sinal, queremos ver o sinal. E aí ele faz na presença deles vir esse sinal, que é cair fogo, fazer fogo descer do céu à terra. Quarto ponto. A palavra anticristo, ou antimessias, ou anti-Torá, como é citado em alguns textos, demonstra alguém contrário ao Messias. A própria palavra anticristo não quer dizer um falso Cristo, mas sim aquele que é contrário a Cristo, que é opositor, que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Já a palavra falso profeta é alguém que deseja ser parecido com o profeta verdadeiro, como alguém que seja um falsificador, alguém que deseja se parecer com o que não é, no caso, com um profeta real. Então, quando a gente vê uma pessoa que quer parecer o que ela não é, o que é que diz? Fulano é falso, porque ele quer mostrar o que ele não é. E aí, quando analisamos a figura do Messias no contexto judaico, vemos o seguinte: o Messias não é visto como um Deus, mas sim como um profeta. Tanto que Yeshua se declarava filho de Deus. E Yeshua nunca se declarou ser o próprio Deus. O texto até fala sobre isso. Mas só o fato dele se declarar filho de Deus foi suficiente para os judeus quererem matar o cara. Então, os judeus eles não estão esperando um Messias /Deus. Eles estão esperando um profeta. Eles não estão esperando um semideus, um Deus com D minúsculo ou maiúsculo. Eles esperam um profeta. E quem é que será o grande falso profeta no fim dos tempos? O próprio nome do personagem já diz, o falso profeta.
Vamos lá, característica 5, quinto ponto aí. Como já foi falado, os judeus eles não estão esperando um semideus. Porém, o anticristo vai se declarar o próprio Deus, não o Deus de Israel. Ele não vai se declarar o Deus de Israel, mas ele mesmo vai se declarar um Deus à sua própria imagem e semelhança. Ele mesmo vai dizer, olha, eu sou Deus. Ele não vai dizer que ele é o Deus de Israel, né? Em momento nenhum na Bíblia você vê o anticristo se declarando um profeta ou Messias esperado por Israel. Não existe na Bíblia nenhuma menção a isso. Já o falso profeta, ao fazer descer fogo do céu à terra, vai estar dando um sinal claro que ele é o Messias que os judeus esperam. Vamos aqui, sexto ponto. Quem é mais forte? O anticristo será a figura de maior poder, pois ele será como um Deus. Já o falso profeta, sendo o Messias, levará os judeus para adorarem o seu novo Deus, não adorar a ele próprio. O falso profeta, que se declarará o Messias, não vai pedir adoração para ele, mas vai pedir adoração para o anticristo. Apocalipse 13, verso 12. Olha só. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. Veja que o Messias ser adorado como um Deus para os cristãos pode parecer algo normal para a gente, né? As pessoas falam, eu adoro Jesus, é algo normal na nossa cultura. Mas para a cultura judaica é completamente inaceitável. Então, como é que os judeus podem adorar um homem que não é o seu Messias, porque não será o Messias, o anticristo, mas vão adorá-lo como um Deus? Então vamos ao último ponto que vai explicar. E esse último ponto depois eu vou explicar com mais calma em outros vídeos, mas vamos lá. Nos estudos das religiões existe algo muito importante em uma dessas religiões que detalha sobre o fim do mundo. E não é a religião cristã e nem está no livro da Bíblia, pois a Bíblia fala muitas vezes assim de uma forma genérica, né? Sem dar muitos detalhes. Porém, na religião muçulmana, isso é descrito com todos os detalhes possíveis. Eu não vou aqui botar minha mão no fogo, que eu não sou louco, e vou dizer para vocês, não, eu acredito firmemente que o que está escrito lá no Alcorão sobre a questão do fim do mundo, né, é verdadeiro. Mas é um encaixe perfeito com a Bíblia. É completamente plausível e se encaixa com toda a perfeição. Então, como é que os muçulmanos acreditam? Eles acreditam que vai vir o Mahdi. Quem é esse Mahdi? É o Messias deles, não o Messias judeu, o Messias muçulmano. Não é o Messias que os judeus esperam. E esse Mahdi terá o apoio de Isa. Quem é Isa? Isa é o Jesus muçulmano. É o mesmo Jesus, porém, na visão deles, certo? Que é um pouco diferente. Então, esse Messias, esse Jesus muçulmano, Isa, vai fazer com que os judeus adorem o anticristo. Esse Messias, Isa, esse profeta, é o Messias que os judeus esperam. E ele se encaixa perfeitamente com a Bíblia, como um falso profeta. Então ele vai levar as pessoas a adorarem o Mahdi. E não apenas isso, ele vai fazer com que os judeus aceitem ao Islã como religião verdadeira. O que é que vai ser explicado? Olha, vocês aprenderam errado, porque Jesus era muçulmano, Abraão era muçulmano, todos os profetas que vocês conhecem na Bíblia, Daniel, Ezequias, Isaías, todos eram muçulmanos. E aí eles vão, não sei como exatamente, conseguir convencer os judeus que sim, é verdade. Realmente é. E os judeus vão acreditar nessa mentira. Veja o que é que diz o texto aqui, Apocalipse 13, 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ele não tem todo o poder fora da presença da primeira besta, o falso profeta. Ele é menos poderoso.
Mas na presença do anticristo, ele terá o mesmo poder. Vão estar no mesmo intento, né? E faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, ou seja, adorem o anticristo. Ou seja, isso fará com que todos adorem o Mahdi. Não será o falso Messias que será adorado, mas sim o anticristo. E o anticristo não será um judeu. O judeu é o falso profeta. Entenderam aí? Eu acredito que agora vocês entenderam por que o anticristo não será um judeu. Não é nem que ele não precise, ele não será. Quem será um judeu? Quem será recebido pelos judeus como seu Messias esperado não é o anticristo, mas como vocês viram em todos os textos que eu mostrei, quem tem um encaixe muito melhor, quem realmente tem uma semelhança com Yeshua, querendo se parecer com ele, vindo como um cordeiro, fazendo descer fogo do céu, sendo um profeta, é o falso profeta, a segunda besta. Esse é o Messias que os judeus vão receber. Não é o anticristo. Quando os judeus receberem, aceitarem esse falso profeta como seu Messias, darão todos os ouvidos, darão todo o ouvido para ele. E ele vai convencer os seus seguidores, que não serão poucos judeus, que o Islã é a religião verdadeira e que devem seguir ao Mahdi, o último califa. Mas essa última parte em específico, ela está nas profecias muçulmanas. E não é que eu acredite por si próprio, mas olha, é um encaixe perfeito com a Bíblia. É realmente o detalhamento do que a Bíblia não mostrou. Por que Deus não mostrou isso? Será porque Deus errou ou tal? Não, é um propósito de Deus, né? Deus não precisa estar detalhando tudo. As pessoas têm que pesquisar, têm que procurar, têm que estudar. Por isso é importante o estudo, é importante a busca, é importante a procura, para que você não seja enganado. Então está aí. Deixa o like, que é muito importante, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no... Então vocês se inscrevem aí no canal, esse é um trabalho voluntário, ativem aí o sininho, para que vocês recebam todos os novos vídeos automaticamente, e shalom, muita paz para todos vocês.